Olá, boa tarde. Preparar adolescentes envolvidos em atos infracionais para o mercado de trabalho é o objetivo de uma importante ação desenvolvida pela Justiça Gaúcha e parceiros do Estado. De forma lúdica, jovens infratores têm acesso à cultura no projeto Partiu Aula na Justiça. A ação do projeto Justiça Instantânea do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Tribunal do Júri de Niterói condena mais 4 envolvidos na morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis. Supremo Tribunal Federal valida a lei de São Paulo que instituiu meia entrada para o magistério da rede pública de ensino. Durante a análise do caso no plenário virtual, os ministros validaram a lei que estabelece a meia entrada em eventos culturais e de lazer para professores da rede pública. E ainda, Justiça Federal do Pará autoriza a operação de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão na região da Grande Belém, no Pará. O Tribunal do Júri de Niterói, no Rio de Janeiro, condenou hoje mais 4 pessoas envolvidas na morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis, morto em 2019. Repórter Evne Araújo traz ao vivo os detalhes do julgamento. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Entre os condenados estão o filho biológico de Flor de Lis, Adriano dos Santos Rodrigues, o filho afetivo do casal, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, além do ex-PM Marcos Silveira Costa e a esposa dele, Andréa Santos Maia. O Tribunal do Júri teve duração total de 24 horas. Ao todo, foram ouvidas 12 testemunhas. Em razão do grande número de acusados no processo, a juíza do caso resolveu dividir esse julgamento em 2 sessões. A segunda data está marcada para o dia 9 de maio, quando serão julgadas outras 4 pessoas. Entre elas, a ex-deputada federal Flor de Lis, que é acusada de ser mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo. Cadu. Obrigado, Evne. Evne Araújo com os destaques da Justiça em relação a esse julgamento. E o Supremo Tribunal Federal validou lei do Estado de São Paulo que instituiu a meia entrada para o magistério da rede pública de ensino. O governo do estado de São Paulo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF com o argumento de que a lei da meia entrada para professores teria usurpado competência privativa da União para tratar sobre atividades econômicas. Mas durante a análise do caso no plenário virtual, os ministros validaram a lei que estabelece a meia entrada em eventos culturais e de lazer para professores da rede pública. Para o STF, a medida tem o objetivo de valorizar pessoas ligadas às atividades de ensino. O relator, ministro Dias Toffoli, afirmou que o Supremo já manifestou anteriormente que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A decisão foi unânime. A Polícia Federal realizou hoje, com autorização da Justiça Federal do Pará, uma operação de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão na região da Grande Belém, no Pará. Foram recolhidos celulares, computadores, pendrives e cartões de memória. O material vai ser encaminhado para a perícia. As investigações foram conduzidas e operacionalizadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos. Se confirmada a ação criminosa, os investigados podem responder por estupro de vulnerável, além de produção e armazenamento de pornografia infantil. As penas máximas, se somadas, podem chegar a 27 anos de prisão. A Polícia Federal tem como prioridade a investigação e o combate a esse tipo de crime envolvendo o abuso sexual infantil. Ressalta-se a importância da sociedade em comunicar toda e qualquer forma de violência praticada contra crianças e adolescentes. E também no Pará, a Polícia Federal realizou pela manhã a operação Sem Volta para Casa para combater o trabalho em condição análoga à escravidão. A operação foi no município de Itupiranga. Foi cumprido mandado de busca e apreensão para investigar se um grupo de trabalhadores, com idosos e crianças, estaria sendo submetido a condições degradantes de trabalho,
sem alojamento adequado e sem condições de higiene. Esse aqui é o local onde eles tomavam água, né? Tem uma caixa d'água velha aqui. E aqui tem um cano que vem de uma bomba que deve descer lá do riacho, lá embaixo. Aí vem por esse cano aqui e despejava a água aqui. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o grupo era mantido sob constante vigilância por terem dívidas com os donos da terra. Os investigados podem cumprir penas que ultrapassam 12 anos de reclusão. E veja a seguir, projeto da Justiça do Rio Grande do Sul usa música e arte para preparar jovens infratores para o mercado de trabalho. Em instantes, eu espero você. A TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. Partiu aula na Justiça. Esse é o nome da ação da Justiça Gaúcha, que une arte e música para preparar menores infratores para o mercado de trabalho. A iniciativa é uma parceria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual. Oficinas sobre arte, rap, funk e encontros que estimulem o senso crítico, a preparação para o mercado de trabalho e o aprofundamento cultural de adolescentes envolvidos em atos infracionais. Este é o objetivo do projeto Partiu Aula na Justiça. O trabalho será realizado pelo rapper Rafael Diogo dos Santos, o Rafa Rafuage, com 5 encontros durante um mês. E é aqui, nessa sala, onde vão rolar os encontros do Projeto Partiu Aula. Não perca tempo, participe, rumo à emancipação crítica e econômica também. Tamo junto com os encontros de rap e funk com os artistas que vocês mais gostam. Partiu Aula! As aulas e oficinas serão realizadas na sede do Centro Integrado de Atendimento à Criança e Adolescente. O titular da Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul, juiz corregedor Luiz Antônio de Abreu Johnson, representou a presidência do TJRS e a Corregedoria Geral da Justiça no ato. O magistrado destacou a importância do projeto e da parceria interinstitucional. Nós que somos juízes da infância e juventude há muito tempo, temos que relembrar, não só juízes como promotores, temos que relembrar sempre aquilo que está no pórtico da nossa Constituição Federal. Criança e adolescente, Rafa, é prioridade absoluta, é a prioridade das prioridades. E para falar mais sobre este projeto, conversamos agora ao vivo pela internet com o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e titular da Justiça Instantânea, Charles Maciel Bittencourt, a quem, antes de mais nada, agradecendo a presença do meu boa tarde aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, doutor. Boa tarde, Cadu. É uma satisfação enorme estar conversando hoje com os ouvintes. Doutor, uma coisa que eu achei interessante no projeto é que, além de se utilizar a cultura como um resgate desses jovens, o que já é considerado, não só por especialistas, mas pelo próprio bom senso, como uma iniciativa salvadora, mas há um detalhe, o resgate através de uma cultura que parece ter uma relação direta com a realidade desses jovens, exatamente através do rap, da música, do hip hop. O objetivo é exatamente esse, essa proximidade dessa cultura das ruas com esses jovens? Exatamente. Pegaste muito bem, Cadu. O objetivo dentro de uma linguagem próxima e que eles consigam compreender e se integrar e se dedicar para o projeto é fundamental. Então, nós nos preocupamos desde o início com este projeto no sentido de buscar alguém que pudesse executá-lo que tivesse a mesma linguagem dos adolescentes. Felizmente, através do Ministério Público do Trabalho, numa parceria com o Rafa Rafuage e também o Ministério Público Estadual,
realizamos as articulações, os contatos iniciais, e o Rafa se dispôs a realizar este projeto que já existe, já acontece ou já acontecia antes também para outros adolescentes, mas agora a novidade é para os adolescentes em conflito com a lei. E como aclara funcionários do tribunal, a magistrados envolvidos no projeto, isso tem sido um processo de descoberta também a respeito dessa cultura que é tão forte também, é tão significativa, gerando efeitos até mesmo. Vamos falar, por exemplo, das Olimpíadas de 2024, que teremos dança de rua como uma modalidade olímpica. Isso é um processo de uma via de mão dupla também, doutor? Sem dúvida. Nós sabemos, em primeiro lugar, nós sabemos que os nossos jovens, infelizmente, pela vulnerabilidade, os que acabam ingressando na prática de ato infracional, não têm muito acesso à cultura, tem uma defasagem educacional na escola, não tem a oportunidade, a possibilidade de participar de arte ou até mesmo de atividades de lazer. E dentro dessa pedagogia da cultura do hip hop e do funk, numa linguagem com letras que eles inclusive estão compondo, é uma das novidades do projeto. Nós temos não apenas a música, mas também a dança, o breaking, e até mesmo agora com essa novidade que teremos na Olimpíada. Claro que o Rafa também aborda o grafite, a discotecagem nas oficinas, mas também uma fala de toda a sua experiência de 20 anos na cultura do hip hop e também em movimentos sociais, trazendo dentro de uma estratégia sociocultural do afastamento desses jovens ao mundo do tráfico das drogas, mas também como prevenção e redução das violências que eles mesmos sofrem desde o seu nascedouro, muitos deles. Como são escolhidos os jovens para participar do projeto? Os jovens que têm algum envolvimento inicial, que são os primários na história do tráfico de drogas ou em atos infracionais relacionados ao tráfico, como porte de arma, lesão corporal, ameaça, e que pela primeira vez entram em conflito com a lei, após uma avaliação por uma equipe técnica da Justiça, que tem uma assistente social, uma pedagoga, avaliam, conversam com os jovens, apresentam o projeto para os jovens e, após, na audiência de apresentação, juntamente com o Ministério Público, Defensoria Pública, o advogado particular e o próprio magistrado, é avaliado se aquele jovem poderia receber uma remissão com a possibilidade de inclusão no projeto Partiuala. Na verdade, em 90% dos casos, se não quase na totalidade, os jovens têm essa oportunidade da remissão ser a participação no projeto. E aqui mais uma novidade que nós não temos até hoje notícias de um projeto desta natureza sendo propiciado ao jovem como uma remissão para que ele possa participar e, após a conclusão, são 4 encontros no SIACA e 1 encontro externo, num local de movimento cultural, seja na Casa do Hip Hop, Museu do Hip Hop, ou um centro artístico, onde os jovens podem, inclusive, se apresentar e apresentar o trabalho que estão realizando. Quer dizer, há diversos aspectos do projeto que são inéditos, então. Sim. Tanto o fato de ser no início do processo, o jovem, ao invés de continuar respondendo ao processo, o processo é suspenso, ele participa do projeto e, ao final, tendo a frequência mínima estabelecida, tendo uma avaliação sobre o resultado da participação dele, ele pode ter a extinção do processo, além, obviamente, deste avanço do desenvolvimento do senso crítico para compreender como está a sua vida, o que estava acontecendo até aquele momento e também sobre o ato infracional, se a caminhada que ele estava seguindo estava certa ou não. Isso é muito importante porque, em regra, se tem uma falsa ideia que a internação de jovens que cometem atos dessa natureza seria o melhor caminho, que é o que nós não entendemos, especialmente dentro do perfil de muitos jovens. Parabéns pela iniciativa, doutora, e ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Boa sorte, que renda bons frutos. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e estamos muito felizes, esperançosos que esse projeto traga para a vida de muitos adolescentes um novo caminho, uma nova história de protagonismo e de grandes conquistas. Que assim seja, doutora, assim mesmo. Obrigado mais uma vez. E no próximo bloco, o Judiciário e o Governo Gaúcho assinam um acordo para incentivar ações de prevenção à violência doméstica nas escolas públicas. Voltamos já.
TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão, como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que qualificadora de deformidade permanente no crime de lesão corporal não abrange dano psicológico. A lei brasileira estabelece penas mais duras para quem comete crime de lesão corporal e provoca danos estéticos à vítima. Este advogado esclarece o que o Código Penal prevê em relação a situações em que devem ser aplicadas as chamadas qualificadoras. Qualificadoras, quando mencionamos isso no jargão jurídico, nada mais são do que parâmetros mínimos e máximos diferentes, mais graves do que aqueles parâmetros previstos no caso. O juiz, no caso concreto, ele começa a sua dosimetria da pena em um patamar mais gravoso. O parágrafo 2º, que trata das lesões corporais gravíssimas, trata especificamente no inciso 4º a chamada deformidade permanente. Ou seja, quando, através de uma lesão corporal, ocorrer a chamada deformidade permanente, o indivíduo estará sujeito às penas de 2 a 8 anos, estará sujeito às penas dessa lesão corporal gravíssima. Para a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora de deformidade permanente no crime de lesão corporal exige que o delito tenha causado danos estéticos à vítima, não abrangendo danos psicológicos. O entendimento foi estabelecido ao conceder habeas corpus a um réu condenado sob a acusação de lesão corporal com resultado de deformidade permanente. De acordo com o processo, o réu era aluno de uma universidade, mas estava suspenso por problema disciplinar. Um dia, ele procurou o coordenador do curso e o agrediu na portaria da instituição. Por causa da agressão, o coordenador sofreu quadro de estresse pós-traumático e alteração permanente de personalidade. Em primeiro grau, o réu foi condenado a 5 anos de reclusão. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a qualificadora da deformidade, mas reduziu a pena para 4 anos em regime inicial semiaberto. No STJ, a ministra Laurita Vaz, relatora do caso, afirmou que a condenação transitou em julgado. E, nesse contexto, o habeas corpus não poderia ser conhecido, pois significaria aceitá-lo como substitutivo de revisão criminal. Entretanto, por entender que a tese da defesa tinha parcial fundamento, a ministra decidiu pela concessão do habeas corpus de ofício. A relatora observou ainda que ambas as turmas de direito penal do STJ firmaram o entendimento de que a deformidade permanente deve representar lesão estética, danos de natureza física. E no caso dos autos, a vítima sofreu transtorno de estresse pós-traumático, que lhe causou alteração permanente da personalidade. Desta forma, a ministra retirou a qualificadora do crime e redimensionou a pena. Em Roraima, o Ministério Público Federal apresentou à Justiça um pedido para obrigar o governo federal a retomar ações de proteção e operações policiais contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Depois de uma visita à região conhecida como Serra da Surucucus, o Ministério Público Federal identificou vários pontos de garimpos ilegais. Em algumas áreas, os criminosos chegam a utilizar as pistas de pouso da saúde indígena como apoio logístico de aeronaves e helicópteros. Ao acionar a Justiça, o MPF argumenta que as operações feitas em 2021 pelo governo federal não foram suficientes para combater o garimpo na região. Na ação com pedido de urgência, o Ministério Público Federal pede que a União planeje novas operações de repressão contra os crimes socioambientais da região e que as equipes policiais permaneçam no local até que todos os infratores ambientais sejam retirados da terra indígena. Uma supervisora administrativa vai receber aviso prévio indenizado, apesar de ter sido empregada em outro contrato de trabalho um dia após a dispensa. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho.
A supervisora administrativa prestou serviço como terceirizada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais por 7 anos. Nesse período, ela foi contratada sucessivamente por 4 empresas. Um dia, após ser dispensada pela PH Serviços e Administração, a profissional começou a trabalhar para outra empregadora, que assumiu a prestação de serviços no tribunal. Na ação contra a empresa anterior, a trabalhadora pediu o pagamento de aviso prévio proporcional indenizado de 48 dias. Em primeiro grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais manteve a sentença. Para o TRT, o objetivo do aviso prévio é permitir que o trabalhador busque novo emprego após saber que vai ser dispensado. Mas no caso em julgamento, a profissional conseguiu ser contratada no dia seguinte. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista da empregada na primeira turma, ministro Dezena da Silva, observou que, de acordo com a súmula 276 do TST, o direito ao aviso prévio é irrenunciável. E o pedido de dispensa não exime o empregador de pagar a parcela, salvo se for comprovada a obtenção de novo emprego. Segundo o relator, porém, diante da irrenunciabilidade, formou-se a jurisprudência de que a isenção do pagamento só ocorre quando for comprovado que o trabalhador pediu expressamente a dispensa do cumprimento do aviso prévio e obteve novo emprego. Mas isso não ocorreu no caso, como foi registrado no processo pelo TRT. Por isso, a primeira turma do TST determinou o pagamento do aviso prévio indenizado à supervisora. A decisão foi unânime. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União lei que assegura às presas grávidas ou que acabaram de ter bebê tratamento humanitário antes e depois do parto, além de assistência integral à saúde da mulher e do recém-nascido. A legislação altera a Lei de Execução Penal e obriga o poder público a promover ações nesse sentido. A nova regra já passa a valer a partir desta quarta-feira. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e o Governo do Estado assinaram um termo de cooperação que busca incentivar ações educativas de prevenção à violência doméstica na rede pública de ensino. Não sei se tédio ou depressão, só sei, tava difícil então de aprender a lidar com a solidão. Arte, literatura e poesia como aliadas para falar sobre violência de gênero. Esse é o objetivo do Sarau Capitu e Outras Mulheres, que será exibido nas escolas públicas de ensino médio do Estado, proporcionando a reflexão sobre o tema entre os adolescentes. A cada dia eu fico menos depressiva. Isso será possível a partir de um convênio assinado pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Giovanni Conte, e pela secretária estadual da Educação, Raquel Figueiredo. Essa parceria é fundamental. Aliás, eu sempre faço essa referência que as relações institucionais são de suma importância para nós atingirmos os objetivos. E essa parceria, obviamente, com a Secretaria de Educação, que vai levar às escolas, para as crianças, os adolescentes, essa conscientização da violência doméstica e também da igualdade de gênero é fundamental. Nós estamos no século XXI, ainda com altos índices de violência doméstica, familiar, e esse projeto, através da música, da literatura, ele apresenta de uma forma lúdica muito prazerosa os valores que devemos cultivar, que são os valores do respeito, da tolerância. O sarau foi idealizado pela juíza Márcia Kerr e desenvolvido pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJRS. A magistrada explica que o Judiciário irá fornecer o material para a Secretaria de Educação, que irá distribuir para a apresentação nas escolas. Esse nosso sarau, nós temos ele já desde 2019, E ele foi se transformando num veículo de inclusão social também. E a partir dessa perspectiva, a gente se dando conta de que a base para a educação, para uma educação com um olhar de gênero e uma educação não violenta é a escola, nós tivemos a ideia então de filmar o sarau num ambiente teatral e a partir daí poder levar, pelo menos em vídeo,
esse material para as escolas. A juíza coordenadora da CEVID explica que o sarau reúne literatura, leitura dramática e música, tendo como fio condutor a questão dos comportamentos abusivos e dos ciúmes no contexto das relações amorosas. Através dessa discussão e da música, ele introduz a questão da violência e da relação abusiva para que se discute. Aí o público participa e nós imaginamos que nas escolas isso vai suscitar discussão entre os adolescentes, com a mediação da professora, é claro, sobre o que é correto, o que não é, até que ponto o ciúme ele existe, ele é saudável, ou até que ponto ele passa a tornar essa uma relação abusiva. Não me sufoque, eu não sou sua enfim, eu sou só de mim. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau.